Mas eu ouvi uma frase a semana passada, que a sua procrastinação é o alívio de alguém. Cara, essa frase foi um murro no estômago. A ampla maioria das pessoas que estão nos assistindo não procrastina. A ampla maioria das pessoas tem uma má gestão do tempo. Traçar uma ambiência com outras áreas que não a área médica. Como que você enxerga isso? Decisão sem ação é intenção, não é decisão. Mas quando eu falo com os meus mentorados, vem duas grandes limitações. A primeira delas é lucro. Quase um pecado, fecha a porta que nós vamos falar de dinheiro. Se a pessoa diz, eu preciso, não dá. Porque quando as pessoas fazem algo porque precisa, elas estão numa escassez. E quem precisa não arrisca. Quem precisa busca segurança. Pode ser que o seu trabalho seja levar a pessoa a mudar a mentalidade. Mas só vai realmente... Faça o seu CNPJ quando a mentalidade dela estiver com a seguinte resposta: eu quero. A faculdade forma excelentes médicos, mas não nos dá a capacidade de gestão das nossas empresas. Competência técnica é uma obrigação para nós médicos, mas na verdade é a gestão que vai fazer com que você tenha um diferencial competitivo ou que você vai apenas trocar tempo por dinheiro. O Go Doctor Podcast nasceu para isso, para a gente conseguir te ajudar naquele momento que você tira o jaleco e vai para a cadeira do tomador de decisão. É te dar argumentos, te dar conhecimento para que de maneira prática você consiga transformar essa sua autoridade clínica numa empresa realmente sólida, escalável, que te dê bons frutos. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. Dr. Igor Finger, vou até ler aqui porque tem bastante coisa. Analista do comportamento, psicólogo, doutor em psicologia, verifica padrões de empresas e empresários prósperos para ensinar isso a quem quer prosperar no seu negócio. Autor do livro As 5 Soluções, coautor do best-seller Influence, estamos juntos, criador do Mind Biz Club, um programa de educação empresarial focado no alcance de metas absurdas através das alavancas de vendas, influência, resiliência e pertencente agora à MLS, Mentor League Society. Obrigado a você pelo convite, uma honra muito grande estar aqui nesse primeiro episódio, ainda mais quando eu soube que é o primeiro. Poxa, cara, me senti muito bem agora. Cara, a gente tá debutando, né, o primeiro episódio, e aí, como eu te tava falando aqui nos bastidores, pouco antes de começar, eu acho que quando a gente vai pensar no médico como empresário, né, uma das coisas que eu mais sinto dificuldade na comunicação mesmo com esses médicos é a mentalidade. É surpreendente como a gente vem com um software instalado de ser um executor, um risco quase zero, de não ter risco na nossa prática médica. E aí quando você vai falar de empreendedorismo, de negócio, de business, parece que é um software não compatível. E aí eu queria começar por aí, né? Como é que você vê que a mentalidade, como é que a nossa cabeça lida com essa dualidade nesse momento de decisão? Fantástico. Bom, primeiro começando entendendo o que é a mentalidade. Mentalidade é um padrão de escolhas automática que o nosso cérebro faz a gente ter no dia a dia. Mentalidade, ela é um direcionamento automático que vem de anos de vida, de experiência, de relacionamentos, de conflitos, de traumas, de experiências. E a coisa mais importante é ver a mentalidade quase como se fosse uma geometria e balanceamento de um carro. Se ela está alinhada para a vida que você quer viver, você vai se sentir realizado, feliz, bem. Os processos automáticos de decisões vão ser ótimos, vai te levar para a vida que você quer. Agora, se ela não está alinhada, é como se tivesse uma geometria desalinhada. Tu vai estar com a direção reta, mas ela vai para o caminho que você não quer. E nós temos que alinhar. Mentalidade é isso, é um padrão de decisões que nós temos. E o ponto é que o médico, assim como o psicólogo, assim como outros profissionais da saúde, mas pegando especialmente o médico, ele fica anos da sua vida, 10 anos, 15 anos, estudando para uma profissão. Assim como o psicólogo também estuda para uma profissão. E quando nós concluímos a formação e somos um profissional. Você é um profissional médico. E qual é o padrão automático de decisões que nós vamos ter depois de 10 ou 15 anos de estudos? É um padrão de ver um cliente, de fazer o diagnóstico, de intervir, de dar alta, e próximo cliente, fazer o diagnóstico, intervir e dar alta. Esse é o padrão. Então, o padrão da mentalidade, a mentalidade comum do médico é ser um profissional. E está ok, tudo bem, perfeito, só que ele tem um limite. O profissional sempre vai ter um limite de crescimento, de desenvolvimento, de avanço. Eu posso ser franco? Claro, por favor. Um profissional, mesmo médico, vai ser sempre uma pessoa que vai, no fim das contas, depender do INSS quando se aposentar. Lá no final das contas, vai ser o INSS de 7 mil,
talvez vai ser 8, se tiver, quando se aposentar. Só que quando se forma e eventualmente até se ganha muito bem, pensa, não, tá ok, é isso que eu quero pra minha vida, tá ótimo, e a mentalidade vai levar pra lá. E o que acontece? O estímulo que você tem no Go Doctor, o estímulo que você faz como médico empresário é quase como levar os médicos a sair da caverna de Platão, né? Gente, olha só, você não tem que ser médico, você tem que ser empresário. E deixar de ser médico para ser empresário requer uma mudança de mentalidade. Porque lembra, mentalidade é um padrão de escolhas que o nosso cérebro faz automático. E se você tiver... Não, agora eu vou abrir meu consultório, minha clínica. Sendo padrão de... Essa mentalidade de profissional médico vai dar ruim. E é por isso que ajustar, alinhar a mentalidade para essa perspectiva empresarial não é uma opção, é indispensável para que o médico consiga realmente crescer na vida e não depender do INSS ao fim e ao cabo. E gerar muito mais impacto também nas pessoas, não é verdade? Gerar muito mais impacto nos seus clientes. Por isso é indispensável a mentalidade. E fazendo um link com isso, eu vejo muito dos seus vídeos, a gente se conhece bem, consumo bastante seus conteúdos, você fala também da questão da ambiência, né? Dessa ambiência de você tá bebendo de outras fontes, né? Do ambiente que você está inserido. E eu queria entender, depois a gente vai falar um pouquinho mais, queria que você falasse para eles, que eu acho fantástico o seu método pitch, mas entender aonde que o P do pensamento, entendeu? Tá linkado com essa questão da mentalidade. E talvez, enquanto você falava, eu estava pensando muito que essa mentalidade é embutida na gente, que a gente não tem paralelos na nossa formação. Então é talvez traçar uma ambiência com outras áreas que não a área médica. Como que você enxerga isso? Tá O pitch que você falou é um método que eu apresento para que você consiga se realizar na vida. Que você consiga, que quem tá ouvindo, tá assistindo, consiga realmente vencer. Viver bem, viver melhor, produzir bem, produzir melhor, ganhar grana, impactar e assim por diante. O que acontece? Eu começo com a pergunta que eu faço até para ti agora. Né? Se a sua vida continuasse exatamente como está, Antônio, você seria uma pessoa realizada e feliz? Tipo, como se tivesse dado um pause. De agora em diante. Vai acontecer isso. Você seria uma pessoa realizada e feliz? Cara, sim. Sim. Que ótimo. Você é um médico empresário. Agora, provavelmente, se você perguntar para alguém que está fazendo plantão, um dia sim, um dia não tá tendo trabalho, ele vai dizer, cara, não. E a verdade é que existem 5 obstáculos que impedem a gente de se sentir realizado e feliz. Quando nossas crenças, nossos pensamentos estão no comando, quando as nossas emoções são instáveis, e eu acabo tomando decisões emocionais, quando o ambiente é errado, que entra a ambiência aí, quando os hábitos são ruins, e quando eu não tenho as habilidades necessárias de comunicação, de influência. E aí, se você consegue resolver cada um desses obstáculos com alguma solução, que é o que eu apresento no método pitch, a chance são de que você vai começar a se realizar. E um desses pilares é o pensamento. As nossas crenças. O que são crenças? Posso avançar um pouco nisso? Por favor. Sim? Crença, eu gosto de dizer que crença é como se fosse um dinheiro, um real. É real. Tá bom? Qual é a diferença de R$1 e R$100? Qual é a diferença? Volume. O volume, o valor que nós damos. Sim. Assim, o papel em si não vale R$100, mas eu digo que isso aqui vale R$100. Sim. A crença é exatamente igual. Crença é um pensamento como qualquer outro, mas que você mesmo deu muito valor a ele. Então se transformou em R$100. E tem alguns pensamentos que ao invés de ser R$100, a gente transfere para euros. Então são 100 euros, ou seja, tem muito mais valor que R$100. E aí que nós falamos de crenças. Crenças são aqueles pensamentos que nós mesmos damos muito valor a eles por anos de vida. E quando nós temos essas crenças que nos definem, elas nos limitam. Toda crença é limitante, isso é uma coisa importante. Toda crença que nós temos é limitante. Então se você chega lá, se eu me vejo, eu sou médico, isso já me limita. Sim. E é totalmente diferente de eu sou um empresário médico. Muito mais flexível, muito mais amplo. E o primeiro ponto é que se você tem uma crença, eu sou médico, por melhor que ela seja, mas ela limita, sim, concorda? Você provavelmente não vai conseguir ser um empresário médico. E essa crença é tão forte, porque ela vale 100 euros, vamos dizer assim, né? Que você acha que você não é capaz de ser um empresário, não tem condições, ou não é mais pra você, já passou, tá muito velho, passou o tempo. Isso é pro Antônio, não é pra mim. E aí que entra o aspecto do ambiente. Quando você está no ambiente, por exemplo, de médicos que também são empresários, por mais que você tenha essa crença, você começa a conviver com pessoas que são médicos e empresários,
E não que você vai diminuir a crença, mas ela vai começar a perder valor. É como se 100 euros não fosse mais 100 euros. Continua sendo 100 euros, mas não tem mais o mesmo valor. Sim. Ou seja, a crença continua na tua cabeça, só que ela não começa a te limitar mais. Por quê? Porque o ambiente começou a te influenciar a modificar o valor que você dá para esse pensamento, para essa crença. Então, muitas pessoas tentam mudar os seus pensamentos mudando o próprio pensamento. Não, agora eu vou me ver como empresário. Mas o melhor caminho não é tentando mudar o pensamento, é sim mudando de ambiente, convivendo com outros empresários. Porque você vai começar a notar como eles agem, como eles falam, como eles pensam. E essa convivência quase que diária com esse grupo de pessoas faz você começar a ter novas, tipo, 1 euro, 10 euros, 100 euros. E daí você vai começar a mudar a sua mentalidade e se ver como empresário. Entendo. Faz sentido? Todo sentido. Mas aí eu quero passar para o próximo nível, então. Adoro. Então, estou começando a pensar como empresário, minha mentalidade está começando a mudar, as minhas crenças estão tomando menos corpo, tem menos, né? Não são barreiras tão firmes, agora consigo transpô-las de uma maneira mais prática. Mas do pensamento à atitude, né? Qual que é a maior barreira que você vê das pessoas de dar esse passo? Quase que um passo, beleza, tô mudando, tô enxergando, mas daí a agir tal qual deve ser mais complicado. E aí eu queria depois linkar com uma outra pergunta. Qual a diferença da atitude para hábitos? Posso começar com essa última? Pode. Qual a diferença de atitude para hábitos? Atitude é um sinônimo para comportamento. É um ato. Nós estamos atuando aqui. Não é uma atuação de personagem, de teatro, mas é uma atuação. Ou seja, nós estamos nós estamos tendo um comportamento, né? Sim. Aqui. Isso é atitude. Hábito é um comportamento que é uma rotina. Eu costumo dizer que hábito é como se fosse um selo Procel de economia de energia que o nosso cérebro encontrou. Então, para aprender um novo comportamento, para eu saber como chegar aqui e falar nesse podcast, te falar tudo que eu estou falando aqui, a primeira vez que eu faço isso é um comportamento novo. Consome muito neurônio, muita energia, tem muitas sinapses, é muito, muito cansativo para o cérebro. E se eu fizer uma vez só, eu vou dizer, nossa, a experiência foi meio desagradável, foi muito sociogênica, eu não sei se eu sirvo para isso. Mas se eu continuo fazendo podcast, continuo fazendo esse comportamento, o cérebro meio que identifica, opa, o Igor está fazendo esse comportamento, essa atitude, de uma forma frequente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar ele num hábito. E o que é um hábito? Ele consome menos neurônios, menos gasto energético, faz menos sinapses, ele otimiza o gasto energético cerebral. Ele quase como ele faz um zip, ele zipa o arquivo, ele comprime o comportamento e fala, tá, a próxima vez que você fizer podcast vai ser bem mais tranquilo porque virou um hábito. E a coisa mais interessante é que essa é uma das funções da mente. A mente só tem 2 funções. A minha mente, a tua mente, desde que ela existe, só tem 2 funções. Quer saber quais? Sim. Uma delas é manter hábitos. E é por isso que é muito difícil a gente mudar. Porque o papel da mente é manter hábitos. Presta atenção. Gasta muita energia para ter um novo comportamento. Sim. Nós temos que poupar energia. Então, o cérebro, a evolução, o que for, identificou. Tem uma forma, criando hábitos. Uma vez que criou hábitos, o cérebro e a mente vão fazer de tudo para manter esses hábitos. Então, se você tem um hábito de beber água, o cérebro vai fazer de tudo para você manter o hábito de beber água. Agora, se você começar a ter um hábito de beber refrigerante, virou um hábito, o cérebro não importa se é bom ou ruim. Ele importa que virou hábito, agora vamos beber refrigerante como hábito. E esse é o ponto. Primeira função, manter hábitos para a economia de energia. E a segunda função da mente é nos afastar do perigo, sendo ele real ou imaginário. Só nos afasta do perigo e mantém hábitos. E por que é muito difícil mudar a mentalidade? Porque é muito difícil mudar crenças. Porque nós estamos sempre jogando contra a nossa própria mente. E, na verdade, ao fim e ao cabo, ela tem esse poder sobre a gente. Ela tem uma procuração do cérebro dizendo, mente, a sua função é manter os hábitos que eu mesmo já criei e afastar o Igor ou o Antônio do perigo, sendo real ou imaginário. Tá bom? Tá bom. Agora você pode criar fantasia, sonhos, tá? Faz o que tu quiser, tá liberado. Desde que você cumpra com essas 2 funções. Pode criar crenças, pode criar... Cumpriu com as 2 funções, tá ótimo. E a mente pode dizer, tá, mas se o hábito é ruim, não me interessa. Se criou o hábito, é hábito, vamos seguir a vida. E a pessoa tenta se mudar. E, Antônio, esse é o grande problema. É muito difícil eu mudar o meu comportamento de profissional para empresário, de uma pessoa sedentária para ativa, de uma pessoa que tem um pensamento muito enrijecido para um pensamento muito mais aberto. Por quê? Porque a nossa mente joga contra. Mas tem uma forma de lidar com essa.
Tem uma mágica que é fantástica, que é o fazer de conta. Boa. O que é o fazer de conta? Não é fingir até dar certo, não é mentir. Percebe que existe um caráter evolutivo, todos nós fizemos quando éramos crianças, que faz parte da evolução do cérebro, da biologia do cérebro, que é o faz de conta. Eu fazia de conta que era médico, fazia de conta que era professor, fazia de conta que era pai, mãe. Não, a gente não fazia de conta. Sim. Só que, assim, era uma brincadeira. E eu tô falando de uma forma que o cérebro, ou a mente, ela entende que é uma brincadeira e entra no fluxo. Então imagina, Antônio, se a pessoa que está nos ouvindo agora, ao invés de parar de se perguntar o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, qual é o hábito que eu tenho que criar, qual é o pensamento que eu quero ter, começar a se perguntar o que a pessoa que eu quero ser faria, o que a pessoa que eu quero ser comeria, qual é o hábito que essa pessoa que eu quero ser teria, vai vir uma resposta diferente. E por que vai vir diferente? Porque quando eu quero mudar alguma coisa, a minha mente vai contra, porque ela mantém hábitos e afasta perigo. Agora, quando eu começo a decidir como a pessoa que eu quero ser, não faz de conta. Sim. Eu não sou ainda o Igor que eu quero ser. Eu sou o mesmo Igor, com as mesmas crenças, mas eu vou começar a agir como o Igor que eu quero ser. Esse é o grande salto, a grande mágica da mudança simples de mentalidade. O médico que é um profissional e que fala, eu quero ser um empresário, ferrou, você não vai conseguir. Por quê? Porque a tua mentalidade é de profissional. Você não consegue. Mas a pessoa que você quer ser um empresário? Sim. Então o que a pessoa que você quer que ser empresário faria? Entraria na mentoria, faria uma venda, ampliaria o preço, organizaria a gestão. É isso que ela faria? Como que essa pessoa faria? Contrataria uma pessoa, treinaria a secretária. Ela faria isso? Sim. Então faz. Mas não faz porque você vai fazer. Porque essa pessoa faria. E esse aqui é o faz de conta que a mente... Quando você começa a fazer aquilo que o Antônio que você gostaria de ser faria, a mente vê que você está fazendo um faz de conta. Tipo, você está brincando, né? Uhum. Então eu vou deixar você fazer isso. Eu vou deixar. Só que se você insistir em fazer o que o Antônio que você gostaria de ser faria, o que acontece? Você vai criando o hábito. Bingo! Exato. E qual é a função da mente? Manter hábitos. Perfeito. E daí você se transforma na pessoa que você quer ser. E essa é a real mudança de mentalidade. Não é quando eu tenho que ser empresário. É quando eu começo a agir como empresário que eu gostaria de ser. E quando você vê, você se torna esse empresário. E vai ser muito mais fácil quando criar hábitos. Então, entre atitude e hábito, a melhor forma de mudar a mentalidade é com hábitos. Quando você cria novos hábitos da pessoa que você quer ser, você vai mudar a sua personalidade, a sua disposição, a sua energia, a sua venda, a sua entrega, o seu produto. Tudo. E o cérebro vai continuar com a função dele, quer dizer, a mente quer manter hábitos e afastar do perigo. Perfeito. Eu ia te pedir 3 ferramentas no final, acho que essa é a... Acabou o podcast, né? Não, acabou não, tem muita coisa. Mas essa ferramenta é fantástica. Mas aí, enquanto você falava, que fez total sentido, me provocou demais, o que me veio à mente é procrastinação. Porque eu tomei a decisão, eu tô vendo, é lá que eu quero ir, eu vou usar essa ferramenta de, né, fazer esse roleplay aí de agir como, né, até que aquilo vire um hábito. Mas eu vi uma frase a semana passada, acho que é do Ítalo Marcilli, que a sua procrastinação é o alívio de alguém. Cara, essa frase foi um murro no estômago. Uhum. E eu vejo muito isso. O médico, ele quer, e aí ele pensa em entrar numa mentoria. A gente está no começo do ano, a gente vê isso demais. Começo de ano é fantástico para novas decisões que não saem do papel. Né? Uhum. E aí cai na questão da procrastinação. De repente eu comecei a mudar meus pensamentos, estou trabalhando a minha mente com hábitos novos, estou fazendo, né, tudo isso que você descreveu até agora, mas não vai. Essa procrastinação é autossabotagem? É medo? É medo de quê? Medo do sucesso? Medo de dar certo? É onde que está enraizada essa procrastinação das pessoas? Sabe que interessante, Antônio? Primeiro ponto, eu quero falar sobre autossabotagem. Ainda vou escrever um livro sobre isso, na verdade. Mas o que é autossabotagem? Vamos começar por sabotar. Do dicionário mesmo, Antônio. O que você abre lá no dicionário Aurélio, o que está escrito que é sabotagem? É você jogar contra, é você, de repente, fazer alguma coisa que aquilo não vai deixar que aquilo aconteça. Exato. A gente quando criança, via aquela corrida maluca, né? Tinha lá um cara que sempre sabotava a corrida, né? Sim. Sabotar é prejudicar algo, de alguma forma, alguém ou alguma coisa. Isso é prejudicar.
Tá. Certo? Isso é sabotagem. O que é autossabotagem? Agora eu te faço uma pergunta, tá? Você, Antônio, intencionalmente faria algo para se prejudicar? Intencionalmente, não. Perfeito. Então não existe autossabotagem. Mas aí nós estamos lidando com qual nível de consciência desse intencional? Muito bom. Muito boa a tua pergunta. Intencionalidade sempre é consciente. A gente dá muito poder pro inconsciente que não existe. Tá. Não quer dizer, o inconsciente existe, mas nós damos mais poder pro inconsciente do que pensamos que ele tem. Tá. É quase como o bicho-papão. Uhum. Vamos dizer assim, não, ou o homem do saco. Não sei se na Sim, minha história tinha o homem do sim, saco. O homem do sim. saco vai te pegar. Sim. Nossa, te dava um poder pro homem do saco, o homem do saco não existia, mas a gente tinha muito medo. Uhum. Isso é o inconsciente. Porque, na verdade, intenção é algo muito consciente. Você intencionalmente fez algo e se prejudicou, isso é autossabotagem. Agora, se você fez algo que acabou te prejudicando, mas você não tinha intenção, isso não é autossabotagem, você tem que ser gentil consigo. Você errou, mas não adianta se rotular como me autossaboto. Entendi. É mais leve. É muito mais leve. Ao invés de ser um peso nas costas, uma cobrança que não existe. Porque não foi assim, eu intencionalmente quis me prejudicar no negócio. Não. Você arriscou e deu errado. Sim. Ah, mas estavam todos os sinais disponíveis e eu escolhi errado. Sim, você escolheu errado. Mas você quis escolher errado, tipo, eu vou escolher errado pro meu negócio dar errado? Não. Então não é autossabotagem. Tá. Primeiro ponto. Por quê? Porque a gente se rotula demais, a gente assume rótulos, e esses rótulos, eles acabam entrando na nossa mentalidade e definem a nossa vida a partir deles. Se eu me vejo como autossabotador, como é que eu vou empreender algo se eu me saboto? Tá. É um peso que não existe. Mas o que acontece? Você pode não saber fazer diferente, e aí é a necessidade de uma mentoria. Entendi. Cara, por que você não consegue vender? Ah, eu me saboto na venda. Não, você não sabe vender. Se você sabe como vender, você entende o processo, você vai lá e vai conseguir. Tá, eu entendi, então eu não me saboto. Mas e se eu tô numa mentoria, eu estou aprendendo os processos de vendas e eu ainda assim não faço? Aí entra o segundo ponto, que é a procrastinação. Tá. O que é procrastinar? É quando, de novo, intencionalmente, a intenção é o que há de mais poderoso, o que vai definir o rumo da nossa mentalidade. É a intenção. Você intencionalmente escolhe ver Netflix a uma prospecção. Isso é procrastinação. Você intencionalmente escolhe, sei lá, dormir a fazer um CRM. Tá. Ou seja, você sabe que tem que fazer aquela tarefa. Ah, eu não quero fazer agora. Não vou fazer agora. Isso é procrastinação. A ampla maioria das pessoas que estão nos assistindo não procrastina. A ampla maioria das pessoas tem uma má gestão do tempo. E uma má gestão de prioridades. A maioria das pessoas se preocupa mais em como eu vou dar conta, ao invés de quem vai dar conta por mim. Tá. E o como eu vou dar conta é a pessoa que quer assumir 100% das coisas que tem que fazer na sua vida, ao invés de focar nos 20% que realmente importa. O quem vai dar conta vai liberar tempo suficiente para você conseguir fazer aquilo que você acredita que está procrastinando. Mas não é procrastinação. A verdade é que o médico trabalha atendendo um monte de clientes, cobrando pouco, e daí não tem agenda para poder pensar em como ampliar o seu negócio, e diz que está procrastinando a entrada da mentoria. É porque eu não consigo nem pensar em como eu vou encaixar a mentoria no tempo. Então a verdade é que eu estou muito no como, e eu uso o termo de procrastinação, mas eu uso esse conceito de procrastinação, mas não é bem procrastinação, é que eu estou tentando como eu vou dar conta de tudo. E que o melhor caminho é quem vai dar conta disso. Quem vai fazer o treinamento com as secretárias, ou quem vai fazer esses atendimentos que eu não quero mais fazer. Quem? Quando eu foco no quem, não no como, eu libero tempo. E a mágica, quando eu libero tempo, eu consigo de fato fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que eu não estava fazendo. E que eu estava procrastinando, que não é bem uma procrastinação, é que não tinha tempo, Antônio. Não tinha onde encaixar. Mas daí vem a outra coisa, perdão, te cortei, que eu imagino que você ia falar, que é a tomada de decisão. Que daí não tem a ver com procrastinação. Tem a ver com falta de compromisso. Tá, é isso que eu chego lá. A pessoa não tem compromisso, não tem aliança no dedo. Se você... Decisão sem ação é intenção, não é decisão. Eu decidi que vou fazer meu negócio, mas não deu passo, é uma intenção. Não chama de decisão, chama de intenção. Eu tenho intenção de entrar na tua mentoria. Eu tenho intenção de fazer um negócio. Eu tenho intenção de sair do plantão. Mas é intenção, não fala que é decisão. Decisão, ela exige a ação, a atitude. Decisão exige esse comprometimento.
E o compromisso é muito importante. Quando você decidiu algo, você decidiu mesmo. Então vai. Ah, mas é que sem mais, então você não decidiu, tá tudo bem. Mas percebe que não é... Eu tô tentando organizar o que é procrastinação, o que é autossabotagem, o que é decisão. Quando a pessoa decide empreender e ainda não fez nada para empreender, na verdade ela não decidiu, ela só usou o termo errado. A palavra tá errada, você não decidiu. Assuma, eu não decidi. Fim. Porque quando você decide, você faz. A decisão precisa, é quase como, é colado. Decisão e ação andam juntas. Senão não é uma decisão. Entende? Sim, ficou claríssimo. Então, É exatamente isso. requer esse comprometimento. E óbvio que para empreender, você precisa tomar decisões como um hábito. Isso faz parte da mentalidade empreendedora. O hábito de um empreendedor é tomar decisões. Se você não tem esse comportamento habitual já, de decidir e fazer, talvez nem valha você ser empreendedor mesmo. Não empreenda num negócio de medicina, porque vai ser difícil. Essa é uma pergunta agora no final, mas vou usar esse gancho agora para ti. O método pitch é para todo mundo? Sim. Todo mundo consegue destravar isso? Sim. Tá. E todo mundo consegue ter essa... Não falar em ser empreendedor, mas todo mundo consegue Ser empreendedor? ser empreendedor? Não. Tá, então, é isso que eu queria entender um pouco mais. Não. Como é que a gente consegue identificar como mentores, né? Quem é a pessoa realmente que tem aquele né? Que aquilo tá dentro dele, tá esperando a hora de destravar, tá esperando a hora de mudar a mentalidade, de mudar a ambiência, de mudar os hábitos, de fazer toda essa transformação que você descreveu muito bem aqui, ficou muito claro, para aquele que... Ou pelo menos que não é o momento, ou que não é para ser. Tá? Exato. Empreender não é para todo mundo. Mas todo mundo pode empreender. Mas como é que eu vou saber, como é que você pode filtrar como mentor, como profissional, se a pessoa tem essa potência empreendedora, que é um potencial, vamos dizer assim, de ser empreendedora. É como se fosse um raio-x, vamos dizer assim, uma tomografia, que é um pouquinho melhor que raio-x, uma tomografia da mente da pessoa na forma como ela fala. Tá. Existe uma senha que ela vai te dar que você já vê se ela tem potencial de empreender ou não é o momento dela ainda. Que é o seguinte, posso falar? Claro. Que é, eu preciso. Se a pessoa diz, eu preciso, não dá. Porque quando as pessoas fazem algo porque precisa, elas estão numa escassez. Eu preciso pagar os boletos, eu preciso atender esse cliente a baixo custo porque eu não vou conseguir vender a um valor maior. Eu preciso estar é uma postura muito encolhida, recolhida, sabe? Tipo, eu não tenho outro caminho, esse é o único caminho que eu tenho. E ela vai dizer, eu preciso empreender, ou eu preciso mudar minha perspectiva. Esse caminho, as chances são de que esse padrão de mentalidade dela não vai levar ela a ter o risco que o empreendedor precisa, porque empreender é arriscar. E quem precisa não arrisca. Quem precisa busca segurança. E uma outra forma de você perguntar é isso, o que você quer? Segurança. Não dá para empreender. Então juntou, eu preciso empreender, eu preciso ter meu negócio, eu preciso sair do plantão. Sim. Não é para te empreender. Não é ainda. Pode ser que o seu trabalho seja levar a pessoa a mudar a mentalidade. Mas só vai realmente... Faça o seu CNPJ quando a mentalidade dela estiver com a seguinte resposta. Eu quero. Eu quero. Eu quero ter a ver com abundância. Eu quero porque eu quero. Eu quero abrir uma clínica em Ribeirão Preto que vai ser fantástica. Por quê? Porque eu quero. Tu precisava fazer o negócio que você fez? Não. Você notou a diferença? Sim. É totalmente diferente. Ah, não, é porque eu preciso sair do hospital, então vou fazer uma clínica fantástica para os meus clientes. Não, você quer fazer essa clínica. E o empreendedor que quer, ele arrisca. E o empresário precisa arriscar. O empreendedor que quer estar numa abundância, sabe que precisa investir para retornar. Você precisou falar com o JJ ontem ou você quis falar com o JJ ontem? Isso. Você nota a diferença? Sim. Você é um empresário. E daí quando você tá lá com um médico e fala, eu quero deixar o plantão, pronto. Já entendi. Tu tem mentalidade, tu tem o potencial empreendedor. E tu pode ter essa segunda confirmação. Mas por que você quer? E se ele disser algo do tipo, eu quero ser livre, cara, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero poder ter liberdade das pessoas que eu vou me relacionar, eu quero ter dinheiro para poder viajar para onde eu quiser. Daí ele fala liberdade, não segurança, dá 2 check, é double check. Cara, esse aí é só tu direcionar como prospectar, como vender, como criar um modelo de negócio, ele vai deslanchar, vai ser um grande empresário.
A ideia do podcast é a gente atingir o máximo de médicos possíveis, né? Fazer com que todo o seu conhecimento transborde e mude a vida deles. Então, enquanto você falava, eu também estava pensando aqui, não só a gente enquanto mentores na identificação desses potenciais pessoas, mas talvez numa autoanálise, o cara chegar na frente do espelho, tá ouvindo a gente aqui, tá vendo o podcast e vai chegar e falar, cara, e aí? Essa é uma pergunta crucial, então. Eu quero ou eu preciso? Boa. E saber chegar... Essa é crucial. E ela tem que ser verdadeira, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho a nossa mente, ela tem 3 estados. Estado a boa forma de dizer é como se fosse... Católicos entenderiam bem, cristãos também, que é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus com 3 roupas, vamos dizer assim. A nossa mente é igual. É uma mente só, nós não temos 3 mentes. Mas ela tem 3 roupas, 3 atitudes. Uma é a mente emocional, quando nós agimos por emoção, por impulso. Muitas vezes a gente fala agir por impulso. Pode ser um impulso bom ou ruim, mas é emocional. Outro é racional, é quando eu uso toda a razão, tomar decisão baseada em números, na planilha, é agora, não é agora. E a terceira mente, o terceiro estado é a sabedoria, a mente sábia. Todos nós temos elas. Mas essa sabedoria, ela não grita, ela não berra. Eu costumo fazer uma metáfora que essa mente sábia é como se fosse uma sala de aula de crianças de 5º ano. Tá? Daí tem os bagunceiros, que é a mente emocional, que muitas vezes vão lá pro sólido e tal, a mente emocional, os bagunceiros. Tem os CDFs, que é a mente racional. E tem aqueles que nem fedem nem cheiram, vamos dizer assim. Aqueles lá que estão quietos, que nem fazem bagunça, mas também não são CDFs. Aqueles lá que os professores nem notam quase, entende? Pra ouvir a voz do aluno tem que perguntar, e você, Igor, o que você pensa? Senão o Igor não vai falar. Esse ali é o exemplo da mente sábia. A tua sabedoria não vai aparecer se você não perguntar pra ela. E é nessa hora que você tá lá na frente do espelho e pergunta, eu quero ou eu preciso? Não tente pensar na resposta, deixa que ela venha. Porque você já fez a pergunta, ela vai vir. E a resposta vai ser quase que num sussurro. Você precisa. Então não é hora ainda. Você quer. Então dá o passo. Dê o salto. Coragem. Porque você já quer. Então aí sim, não procrastina uma decisão que você já tomou. Se você já tomou, vai lá e faça. Sim. Se você tem intenção de e tá escolhendo não sair do plantão para... Sim. Então isso é procrastinação. Porque você já ouviu, eu quero. Eu quero. Você ouviu da sua própria sabedoria e não foi, tá procrastinando. Então se olhar no espelho é muito importante. Eu mudei de carreira, eu era psicólogo clínico e eu foquei numa olhar muito mais psicologia empresarial e auxiliar realmente empresários a alcançar suas metas mais absurdas. E foi uma mudança de carreira, eu fechei meu consultório clínico, eu não atendo mais como psicologia clínica. Mas eu só fiz isso depois de fazer uma pergunta como você falou. Você precisa ou você quer? Eu fiz essa pergunta. E a resposta que eu ouvi da minha própria sabedoria, eu quero. Então tá, então vamos. Então esse olhar no espelho e se perguntar, pode ser num momento bem difícil, pode ser no meio de um monte de dia de atendimento muito cheio, ou quando você olha a sua agenda e vê que tá vazia, que também tem médicos que ou que só atendem plano de saúde, querem sair do plano. Tem vários contextos de uma pressão maior do médico, e eu sei que existe. E nessa hora você tem que perguntar assim, eu preciso ou eu quero? E só ouça a resposta, ali vai estar a tua sabedoria. Perfeito. Segundo insight. Segundo grande insight. Adorei. Mas aí eu quero te provocar com outras 2 coisas, né? A gente tá imaginando, então, dessa pessoa que tá tendo essa transformação, que tá tendo esse autoconhecimento, né? Chegando, fazendo esse questionamento todo, decidindo, colocando a intenção com a ação junto para que ganhe movimento, para que a coisa saia do lugar. Mas quando eu falo com os meus mentorados, médicos e até pessoas que a gente conversa de maneira geral, cara, vem duas grandes limitações que se impõem geralmente às nossas carreiras, médico, psicólogo, né? A primeira delas é lucro. Isso é uma coisa que quando a gente fala de dinheiro com a nossa carreira, é uma coisa que, cara, quase um pecado, fecha a porta que nós vamos falar de dinheiro. É uma coisa que você vê que eles não estão à vontade ou não está tão claro quanto o que aquilo tem realmente peso na vida deles. E a segunda limitação grande que eu vejo nessa tomada de decisão, nessa, né, partir para ação, para que a coisa realmente aconteça, é julgamento dos pares. Pares? Dos pares, os colegas, né?
Tá, cara. Então hoje a gente sabe, por exemplo, que se você não tiver exposto em mídias sociais, e não quer dizer fazer dancinha, não quer dizer perder o seu gabarito técnico. Mídia social nada mais é do que comunicação com o interlocutor tá do outro lado. Eu sou da época, você é mais novo que eu, que a gente procurava serviço nas páginas amarelas. Hoje, se eu te indicar um restaurante em Ribeirão Preto, a primeira coisa que você faz é procurá-lo no Instagram para fazer uma validação do que eu tô falando ali. Perfeito. E quando a gente provoca eles nesse sentido de uma exposição dessas tomadas de decisões, de sair, dar a cara a tapa da vida, uma das coisas que segura muito também é o que eles vão falar de mim, o que meus pares vão pensar. Porque caímos lá no começo da conversa na questão das crenças, né? O que foi imputado ali como era algo de valor ou não. Então, te provocando com essas duas coisas que são as duas principais traves que eu tenho que quebrar quando a gente está começando a trabalhar um mentorado. Um deles, o julgamento dos pares, e o outro, a questão de não saber lidar com lucro, com dinheiro. Tá? Minha pergunta é, qual dos dois você acha que é o mais difícil de romper? Tá? E se você tivesse que dar uma dica para uma das duas coisas, para quem está ouvindo a gente aqui, começa por onde? Como você fez muito bem nessas duas que deu até agora, mas essas duas coisas, quero quebrá-las. Como é que eu começo? Tá bem. Eu acho que o mais difícil é o dinheiro. A crença do dinheiro. De permitir-se lucrar e lucrar muito. E isso vem... É esperado que a geração que nós estamos seja mais desenvolvida, mais rica, no sentido de mais condições, mais disponibilidade do que a geração anterior. Tá? E a anterior. Ou seja, é esperado que haja uma melhora de geração para geração. Então, por exemplo, é bem provável que a visão que os nossos filhos vão ter de dinheiro e que vão passar para os nossos netos seja diferente da nossa própria visão hoje de dinheiro que estamos passando para os nossos filhos. Por mais que a nossa visão de dinheiro seja bastante evoluída no sentido de permitir que ele exista, há essa expectativa de que eles saibam viver melhor com dinheiro que a gente. Nesse ponto, entende? E que possam ensinar para os nossos netos uma forma melhor ainda de viver com dinheiro. Então, o que sabemos é que a nossa geração, de uma forma geral, veio de uma geração de escassez, de muitas trocas de moedas, de inflação, de não ter dinheiro, Cara, é um horror, e de sigilo realmente quanto ganha, porque daqui a pouco vão vir pegar. Vai vir o governo de novo, vai querer confiscar minha poupança, entende? Esse foi o clima que os nossos pais passaram e que virou um tabu. E é um tabu realmente muito grande. Será que eu... E realmente também há uma força muito grande contra ser empresário. O empresário é mau. O empresário é o que... sei lá, que vai lá e explora os funcionários, colaboradores. Então a visão de empresário... Né? Poxa, o tio Patinhas era o desenho que a gente via quando criança, entende? Que é o cara que amava o dinheiro, guardava todo o dinheiro e rale-se o resto, vamos dizer assim, entende? Então essa marca de empresário está enraizada numa construção de cultura da nossa empresa. Então eu acredito que o mais difícil desses dois pontos tem a ver com dinheiro, porque ele impacta pra caramba, e a melhor forma de lidar com essa crença de dinheiro é perguntar o que você quer. Porque se você não quer ter fortuna, tá tudo bem, é uma escolha sua. Você tem, é mais ou menos assim, Antônio, tu tem que ser coerente com o que você quer, tá bem? O que você quer? Eu quero ter milhões. Você quer mesmo? Quero. Tá bom. Então sabe quando você notar esse freio da sua mente, lembra que ela só tá querendo te manter com os mesmos hábitos. Começa a agir como a pessoa que você quer ser faria. Então, se você tem dificuldade de decidir se vai entrar numa mentoria ou não, não pergunta se você entraria. Pergunta se a pessoa que você gostaria de ser entraria. Ela entraria? Então entra. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Tá, não, então para de falar de você. Essa pessoa sem dinheiro teria dinheiro só pro primeiro Pix. Ela entraria? Entraria. Então entra. Essa é uma forma de lidar com uma crença que é muito forte, que vem da nossa geração anterior sobre dinheiro. Por quê? Porque você disse que você quer faturar milhões. É o que você quer? Quero. Então, começa a agir como a pessoa que você gostaria de ser faria. Esse é o primeiro ponto. Mas daí, e os pares? Porque nós somos seres sociais. Nós precisamos da aprovação de pares. Faz parte da nossa constituição humana sermos aceitos. Então, realmente é muito difícil quando nós vemos os nossos pares zombando de nós. Já me chamaram de leite azedo, sabia?
Recentemente, porque Sério? eu tinha grande nome dentro da psicologia clínica, nacionalmente falando, até internacionalmente falando. E me viam como psicólogo clínico. Eu fui um dos pioneiros de 2 abordagens americanas no Brasil, de propagar, e que hoje tem muitas pessoas que trabalham com essas abordagens nem sabem que eu fui um dos primeiros a trazer essa abordagem para o Brasil. E quando eu decidi que eu não quero mais atuar aqui, porque eu vou mudar de mercado, vou focar no empresário e não mais no atendimento clínico, eu virei um leite azedo. Eu fiquei assim, cara, você deixou de ser referência, virou um coachzinho de nada, entende? É o que falo. Publicaram na minha postagem isso, acredita? Foram lá e escreveram por cima. Poxa, obrigado. Então, porque me segue, né? Mas, enfim, o que me ajudou nesse ponto é justamente porque eu sabia que esses meus pares não eram mais meus pares. Eu era um patinho feio. Sabe a história do patinho feio? Sim. Ótimo. Então, esse cara, que coisa horrível falar assim, esse médico, esse profissional que quer ser empresário, mas olha pro lado, quer estar no Instagram com um posicionamento, mas vê os seus colegas médicos falando, vai dar uma de blogueirinho, ele é um patinho feio. A verdade é que esse profissional que tá ali meio, nossa, como é que eu vou lidar com os seus pares? Ele é um cisne. E quando ele começa a estar no ambiente de empresários médicos ou empresários de uma outra área e começa a ver que todo mundo publica, que todo mundo vai lá e faz reunião, que todo mundo está na abundância, todo mundo fala de dinheiro, todo mundo fala de impacto, de crescimento, ele começa a ver outros cisnes e fala, cara, eles são cisnes como eu. Achei meu mundo. E a verdade é que a melhor forma é que esse profissional que se vê, nossa, os meus pares vão zombar de mim, é que eles não são seus pares. Eles são um patinho e você é um cisne. Você tem que ir ao encontro dos seus pares. Eles não estão no hospital, não estão na clínica. E, por exemplo, o que eu fiz, que eu recomendo que esse profissional faça, é deixar de seguir. Deixar de ver. Afasta-se de tudo aquilo que te fragiliza. Então, se saber a opinião do Zezinho do Reels que eu fiz interfere eu a gravar o próximo Reels, então silencia. Não precisa deixar de seguir para não criar polêmica. Só, eu não quero mais ver. Não quero mais ver. Então percebe que quando você começa a ver-se como um cisne, que de fato você é, porque se você está querendo publicar no Instagram, você está entendendo que tem como ter mais impacto, você está no lugar errado. Sim. E se posiciona junto com as pessoas certas, no ambiente certo, acabou. Você nem vai se preocupar porque você vai ver os seus pares. Faz sentido? Total. É o que a gente tá falando de ambiência lá atrás também, né? Exato. Você vai trocando, você vai vendo que é igual na densidade. O óleo não cabe dentro da água, se separa, que vai ter um ambiente novo onde ele vai entender, né, a energia que rola ali, ele vai começar a captar aquilo e faz total sentido. Concordo também que a parte do lucro, lidar com dinheiro é uma das crenças, né, uma das objeções mais claras que a gente tem ali, que a gente vê é muito engraçado isso, porque quando a gente vai conversar com o mentorado, né, pergunta, e aí, qual é o seu faturamento hoje? X. Então a mentoria que nós vamos entrar, vamos mudar seu jogo pro sucesso, quanto você quer estar faturando no final do ano? 2x. Cara, não, vai ser muito mais que isso, meu vamos pôr esse teto lá em cima, né? Vamos aumentar essa percepção de valor próprio onde a gente consegue chegar. Mas eu queria ainda pegando essa foi uma que surgiu ao longo da nossa conversa, muito sobre a mentalidade que você está falando aí. Mas aí, pelo que você estava falando, né, dessas vozes, dessa sala de crianças, né, essas crianças todas conversando ali, nesse turbilhão que é o dia a dia, né, nesses profissionais que a gente vê sobrecarregados por aí, que estão trocando horas por... Eu falo, um esquema de plantão hoje, um esquema de atendimento de convênio, é quase se a gente estivesse dando o nosso resto para as pessoas. Como é que você atende uma pessoa em 5 minutos, cara? Você não conectou, você não entendeu, você não tá sendo médico. Entendeu? Você tá... Então... E eu vejo eles muito sobrecarregados, sabe? Sobrecarregados até mentalmente, assim, não consegue ter essa clareza, de repente se perceber, conversar com o seu eu interior, se existia essa palavra, né? Sim. Mas como é que a gente começa a tirar esse cara que tá quase num burnout, quase um cara que tá assim, sabe? Que não... A sala de aula tá pegando fogo, a professora não tá controlando a turminha que tá ali, tem criança pendurada no abajur, entendeu? Como é que a gente conseguir tirar esse cara daí para ele comece a aquietar a sala para escutar a criança que tem que ser provocada? É meditação? É autoconhecimento? É religiosidade?
simplesmente chega do jeito que tá, não dá? O que você acha que tem que ir o pontapé? Esse cara que tá se identificando com isso, fala, cara, mas vocês estão falando de uns assuntos que eu não tenho tempo pra parar pra pensar sobre isso, entendeu? Se não tem tempo, é justamente você precisa disso, né? Essa pergunta é muito boa. Não tem tempo nem de pensar nisso, então é justamente por isso que você precisa. Se uma pessoa está quase em burnout, ela está dormindo pouco, ou dormindo mal, se alimentando mal, está com um ambiente provavelmente de temperaturas extremas, ou muito frio ou muito calor, sem atividade física e sem alimentos ricos em ômega 3. São 5 bases, 5 estruturas que tornam as nossas emoções mais sensíveis. Então essa pessoa, ela precisa sim dormir bem, alimentar-se regularmente, não ficar com fome e de forma que um nutrólogo, um nutricionista venha indicar, que ela venha a estar na temperatura conforto, fazer atividade física e comer ômega 3 de uma forma geral. Porque assim ela vai conseguir ter um pouco mais de sabedoria, conseguir ouvir mais a sabedoria. Porque a emoção vai gritar demais. Como é que acalma? Seguindo esses 5 pilares. E você pode dizer, mas Igor, ela não tem tempo nem para isso. O que você faz então? Eu preciso pensar um pouco para responder, para não ser tão superficial, ser uma resposta para quem está realmente nos assistindo e que realmente impacte essa pessoa que está nesse momento de virando plantão e tudo e tal. Essa pessoa precisa, e agora estou falando de precisar mesmo, de necessitar, precisa saber que não está sozinha. E que sozinha não vai conseguir. Não tem como. Essa pessoa precisa de alguém que não está nessa realidade para dizer o que ela tem que fazer. Então ela precisa de um mentor, ou ela precisa de uma parceira ou um parceiro, eventualmente o esposo ou a esposa pode ser essa pessoa e falar, cara, está demais. Sim. E ouvir as pessoas dizendo, está demais, eu te amo. E eu quero você aqui jantando em família. E precisa ouvir. Porque se a parceira ou parceiro não falar mais, eu te amo e eu quero ouvir, se ela não reclamar mais, já perdeu, entendeu? Quem não critica, significa que já desistiu. Então ela precisa ouvir esse mentor, essa pessoa, realmente ir ao encontro dessa pessoa, porque sozinha ela não vai conseguir. Porque nesse nível de esgotamento que você está falando, quase de burnout, é igual uma pessoa que está se afogando no meio do mar. Se não for ali em guarda-vidas, salva-vidas, depende de onde você está. De onde você está no país, né? Ir lá e jogar uma boia e te puxar, não dá, você não vai conseguir sair. Então não pensa, eu vou dar conta. Não, você não vai dar conta. Então fale com um mentor, fale com um profissional de saúde mental, se for o caso, fale com a sua esposa, o seu esposo, ouça essas pessoas. Mas como é que eu vou ter tempo para ir num profissional? Como é que eu vou ter tempo para... Justamente porque você não tem tempo. Dê esse passo. Porque sozinho não dá. E a verdade é que quando a pessoa está frágil emocionalmente, de tal forma, tá bom, então eu vou falar com um mentor, eu vou falar com um profissional de saúde mental, ou eu vou ouvir minha esposa e meu esposo, ela tá meio que com uma procuração em branco, assim, pra esse profissional, pra essa pessoa, tá? Me diz o que eu tenho que fazer, que eu tô esgotado. E esse é o melhor momento para que essa pessoa de confiança diga, faça isso, faça aquilo, e ela vai vir e falar, tá bom, vou fazer isso. Ela tá aberta a mudar porque ela tá tão desesperada, entende? Sim. Daí nesse ponto, em complemento a isso, nas pessoas que estão no fundo do poço, eu me lembro de... Aconteceu um momento, vou falar de uma intimidade, posso? Claro, por favor. Um dos meus piores momentos da vida foi quando eu tinha 17 anos de idade. E eu, na minha adolescência inteira, cuidei da minha avó com Alzheimer, vivi numa condição precária, mas não muito abaixo, tipo assim, não morri de fome, mas a luz e a água era cortada. Ficava dias sem luz, sabe? Devia pro mercado da esquina. A pessoa de bater na porta e falar, escuta, quando é que tu vai pagar o fiado? Então, nunca morri de fome, mas sempre nas limitações. E a minha avó tava com Alzheimer, era o enfermeiro dela, com todo respeito aos enfermeiros, por favor, né? Eu não tinha essa formação, é só uma forma de dizer.
Eu era um cuidador. E meu avô tinha falecido, e eu morava na casa deles. E a minha mãe teve cirrose naquele ano e precisava de um transplante. E essa era a minha realidade. Meu irmão com 10 anos a menos, e eu tinha 17 anos. E a minha mãe saiu do hospital transformada pra pior, infelizmente. Porque de uma hora pra outra ela tinha fígado, agora tu não tem mais fígado. Tu não pode comer nada com sal, tu tem chance de morrer a qualquer momento. Era esse nível. E se tu come coisas com sal e de repente tu não pode comer nada com sal, nem pão, a gente tinha que ir na padaria pedir pro padeiro separar uns pães sem sal pra ela poder comer pão, porque não podia comer o pão francês do mercado, era nesse nível. E ela foi muito... Ela me machucou muito naquela época. E quando eu me acordo de um dia em que ela jogou pratos na parede de raiva da comida que eu tinha feito e me exigiu coisas, e eu me sentia assim, cara, não é possível que a vida seja só isso. Não é possível. Eu me recordo que eu tava lá, encolhido, no canto do meu quarto, chorando, desesperado, já sem esperança com a vida. Eu tava nesse nível. E naquela hora eu pensei, eu fiz uma pergunta pra minha sabedoria, só que eu não sabia sabedoria, eu nem sabia psicologia naquela época, eu tinha 17 anos. Então eu só tinha um mentor, que eu conheci desde a adolescência, que o meu mentor é Jesus Cristo. Talvez o mentor de muitas pessoas que estão nos ouvindo. E eu cheguei e falei pra ele, o que eu faço? Tipo, eu não aguento mais. 17 anos tá um horror. Eu sou um ninguém na vida, não tenho condições de nada. O que eu faço? Antônio, eu ouvi. Foi a única vez na vida que eu ouvi. Eu nunca mais ouvi desde então. Eu não senti, eu ouvi. A frase: coragem, levanta-te e segue. E eu ouvi essa frase. E eu parei de chorar. E eu escolhi. Eu decidi. Sabe, se eu fiz uma pergunta pro mentor, Sim. ele me dá a resposta, eu vou dizer, não vou. Sim. Eu tô desesperado. Eu tava nesse nível que talvez esse médico esteja hoje, entende? Sim. Cansado de plantão, etc e tal. E essa frase que eu ouvi do meu mentor, coragem, levanta-te e segue, foi o que fez eu estar aqui hoje. É o que faz eu estar aqui hoje. Coragem, levanta-te e segue. É o que eu digo para esse médico. Que fala assim, será que eu vou no mentor? Será que eu ouço meu esposo? Eu tô cansado, tô exausto. Será que eu vou no profissional de saúde mental? O que eu faço? Coragem. Coragem. Levanta e vai. Só vai. Porque como está, não vai mudar. Só vai piorar. Eu tava tão no fundo do poço que eu só ia piorar, Antônio. Sim. Mas foi um momento que eu decidi. E desde então eu fui contra a história da minha família, contra a história das decisões. Queriam que eu fosse médico ou padre. Eu acho que você já tinha contado essa história, mas eu não tinha condições de estudar para medicina. Você é médico, sabe? Você estudou muito para ser médico. Eu não tinha condições de estudar o tempo, porque eu cuidava da minha avó com Alzheimer. Sim. Sabe? A realidade não permitia. E eu cheguei hoje por causa dessa frase que eu anotei no meu livro, que eu vou levar sempre para todos os lugares que eu puder, que foi a mensagem que me ajudou, me salvou nesse momento. Eu servi para propagar mesmo para as pessoas que estão me ouvindo. Então, se você é esse médico que está neste momento exausto, coragem, levanta-te e segue. E quando eu digo coragem, as pessoas me perguntam às vezes, Antônio, o que é ter coragem? Como ter coragem? Como dar o passo? Nossa, Igor, você pegou a sua família inteira e veio para Alphaville. Que coragem! Sim. É que coragem não é muito difícil. Coragem é só mesmo. É só. Assim, não complica a vida. A vida é simples. Difícil é ser simples, mas não complica a vida. Coragem é só fazer aquilo que a pessoa que você gostaria de ser faria. É só isso. Porque a pessoa que você gostaria de ser, ela vive uma vida valiosa. Ela tem o tempo que ela quer, o relacionamento que ela quer, a família que ela quer. Ela, sabe, a vida que você quer viver, você já sabe com essa vida. Então, se essa pessoa daria um salto e aumentaria o preço do serviço, ou deixaria de dar plantão, ou pararia de atender no convênio, ou abriria o seu consultório, se essa pessoa faria isso, faça. Porque tu não tá te comparando a nenhuma pessoa diferente de você. Você tá comparando a pessoa que você quer ser. Não é, porque o Antônio deu certo, eu quero ser como o Antônio. Não, eu quero ser como o Igor que eu quero ser.
E a coragem vem daí. É só fazer o que a pessoa que gostaria de ser faria. E naquela época, quando eu tinha 17 anos, a pessoa que gostaria de ser, ela só respeitaria aquilo que Jesus tinha dito. Só isso. E foi o que eu fiz. E é o que eu recomendo para esse médico que tá nessa situação hoje, exausto, cansado, sem uma perspectiva de mudança de vida, estudou 15 anos para viver bem e não tá vivendo bem, cara. Sim. Tá acima do peso, tá sedentário, tá acabando o relacionamento com as famílias, com os filhos, tá quase se divorciando, tá devendo dinheiro, ganha bem, mas gasta mal. Esse profissional que tá nos ouvindo agora, é só começar a fazer o que a pessoa que você gostaria de ser faria. É isso. Cara, acho que não poderia ter uma amarração melhor do que essa. Mas eu queria saber do seu livro. Você citou seu livro, deixa eu dar uma olhada. Aliás, eu trouxe aqui, trouxe pra te dar, meu querido. Obrigado. As 5 soluções. O guia indispensável para você viver bem, produzir melhor e se realizar na vida. Falar indispensável é o nome do seu podcast, não é? Exato. E depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês todas as mídias onde pode encontrar o Igor. Porque eu tenho certeza que assim como... Cara, por mim a gente ia longe, tá? Ia, né? Ia. Porque, como eu te falei... A meta é bater aquele podcast do Joel com ai, me fugiu o nome. Puxa, foi um podcast que teve 4 horas de podcast. 4 horas de podcast? Foi 4 horas, essa é a meta, vamos fazer isso? Não vai dar, né? Na próxima vez. Próxima vez, a gente vai fazer em capítulos, tá? Faz em capítulos porque eu tenho certeza que falou muito com você que está nos assistindo. Eu acho que você tá abrindo o nosso podcast com a intenção nossa, no final das contas, é tudo isso que a gente conversou, que a gente tentar começar a resolver isso para eles, entendeu? Ter ferramentas de ação, ter ferramentas de percepção, ter ferramentas de conseguir se enxergar, conseguir se livrar dessas correntes e começar a ser aquela pessoa que ele projetou que seria sua vida ideal, entendeu? E começar a buscar e ter coragem para fazer isso. A gente tem muito disso aqui, acredito. Muito, isso é pura ferramenta. Tá. Aliás, deixa eu te mostrar aqui, depois eu vou dar um toque pra você. Mas ó, a dedicatória que eu fiz pra não mentir, né? Cadê? Ali, tá ali, né? A quem? Lê aí, né? A quem, quando eu tinha 17 anos, disse-me: coragem, levanta-te e segue. Cara, forte. Você viu que eu até dei uma gaguejada aqui, né? Bom, tá aqui o livro dele. Eu vou deixar aqui embaixo todas as suas mídias. Boa. Cara, O que eu digo nesse livro? Só pra fazer um parênteses para as pessoas entenderem. O que são as 5 soluções? É o método PITT que você falou, mas eu nem uso esse método PITT. Quando eu escrevi o livro, não existia o PITT, como pêssego em inglês, né? Sim. Depois que eu vi, nossa, isso aqui pode ser um bom nome de método. Mas aí eu peguei os 5 grandes obstáculos, como eu disse na nossa gravação aqui antes, nosso podcast, que impedem as pessoas de se realizarem na vida, que são quando as crenças estão no comando, as emoções são intensas, o ambiente está errado, os hábitos são ruins e a comunicação não é influente. E para cada um desses obstáculos tem uma solução. Legal. Por isso as 5 soluções. Então, se você nota, caramba, eu não consigo criar novos hábitos, tem um capítulo de hábitos. Não consigo me desprender das minhas crenças, tem um capítulo sobre crenças. Tem de cada uma das 5 grandes áreas. Meu ambiente está errado, como estar no ambiente certo. Então tem estratégias, ferramentas para que realmente a pessoa consiga... quem lê diz assim: Igor, parece que está fazendo uma terapia comigo, que esse é o meu objetivo. Está conversando comigo, me dando técnicas, ferramentas para realmente viver uma vida melhor do que eu estou vivendo agora. Essa é a ideia do livro. Perfeito. Casa muito com o que a gente quer fazer aqui, que é não só nas nossas conversas provocar quem está nos ouvindo aqui, realmente sintam e começam a enxergar as coisas diferentes, mas também ferramentas. Como é que eu dou o próximo passo? Porque senão fica provocado. E agora? O que eu faço? Então, por isso que, de verdade, deixando aqui embaixo todos os links dele para vocês interagirem, irem atrás. O Igor vai estar aqui mais vezes, né? Cara, muito obrigado. Obrigado a você, querido. Obrigado. Eu acho que a amarração final foi linda. Eu ia te pedir isso, mas você estimamente já fez. Brindou a gente com essa história aí. E a mensagem de Jesus, que eu acho que é muito importante isso também. Obrigado. Acho que a gente está mudando muitas vidas por aqui. Amém. Você que estava aqui com a gente até agora, nos acompanhe semanalmente. Toda terça-feira o podcast vai ao ar. A gente vai ter um podcast toda semana com muito conteúdo, todos os pilares que vocês precisam entender da parte de como mudar a vida de você, colega médico, que precisa sair dessa zona de desconforto, precisa ter essa coragem de começar a mudar sua mentalidade, mudar suas crenças e o passo a passo para fazer isso, para se tornar um empresário de sucesso e chegar onde você realmente projetou, que a gente estava falando aqui, lá quando você fez o vestibular
Aonde que você imaginou que você estaria? Eu tenho certeza que a gente está falando com muita gente que não está. Está longe disso. E a minha função aqui é dar voz aos bons e te tirar desse lugar. Está na Go Doctor Podcast. Acompanhe a gente aqui, compartilhe com quem você acha que vai também se beneficiar muito de ter esse conteúdo que o Igor brilhou com a gente aqui hoje. E te aguardo no próximo episódio.